Bem-vindo! Nessa aula nós vamos aprender como fazer a administração remota do Grafana, utilizando uma ferramenta do próprio Linux, que é o Security Shell ou SSH, como é mais conhecido. Aqui eu tenho a minha instalação padrão do Grafana, na minha máquina local do laboratório 192.168.0.23, rodando na porta 3000. Vamos acessar aqui rapidamente. Uma vez que eu tenho a instalação padrão do meu Grafana, eu quero acessá-lo para administração. Para fazer isso, nós vamos usar o SSH, que é a forma mais segura. Para acessar, utilizando o Linux ou nas versões mais recentes do Windows, você pode utilizar SSH, o nome de usuário, nesse caso eu estou usando o root, e o IP. Por padrão, o SSH se comunica na porta 22 de conexão, então você vai querer ter certeza de que seu firewall está configurado corretamente para liberar o acesso da porta 22. Por questão de segurança, sempre revise que apenas os IPs que precisam de realizar a administração estão liberados para acessar essa porta. Outra coisa importante é que provavelmente você vai querer que o root não acesse remotamente essa máquina. Caso você esteja usando Debian, já é padrão da distribuição não utilizar o root. Então, caso você esteja usando Debian, provavelmente você vai utilizar aqui o usuário que você criou durante a instalação do seu Debian. Ele primeiro vai perguntar se você deseja aceitar uma relação de confiança e autenticar a autenticidade da chave recebida pelo protocolo do SSH, se você deseja confiar nela, uma vez que é a primeira vez que nós estamos acessando essa máquina via SSH. Nesse caso, vamos aceitar. E ele vai pedir a senha do seu ambiente. Você colocou para o usuário root na instalação do seu sistema operacional, ou, no caso do Debian, para o seu usuário. Uma vez que eu já estou dentro da máquina para administrá-la, eu posso realizar os comandos normais. Caso você esteja usando o Debian, uma outra coisa interessante seria que, estando com o usuário padrão, você vai utilizar os comandos de sudo para poder estar executando as tarefas administrativas que exigem poder de administrador para configurações. Uma coisa importante dentro do CentOS é que você também pode criar um usuário e bloquear o usuário de root para que ele não acesse essa máquina diretamente. Isso pode ser feito utilizando editando o arquivo /etc/ssh /ssh.hd_config. E dentro deste arquivo, você pode tanto alterar a porta padrão 22 para outra porta de rede, caso você veja necessidade. Você também pode mudar a opção root login. Temos essa opção aqui que no momento ela vem no CentOS habilitada por padrão e no Debian desabilitada. Então, caso você mude o permite root login aqui para no, ou então apenas comente essa linha, porque a opção padrão é não. A partir de então, o root não vai poder mais logar na sua máquina e você pode criar um outro usuário com acesso, por exemplo, de sudo. Nesse caso, vamos salvar não autorizando o root. E agora nós vamos criar um usuário. Colocar o nome administrador. Vou colocar uma senha. E agora vou adicionar este administrador com permissão de executar
o SSH e com permissão do sudo. No caso, você pode conferir aqui dentro do /etc/aswd os usuários que foram criados. O administrador aqui por último, o Grafana da instalação do Grafana. O que eu vou fazer aqui é adicionar agora fazendo um vsudo como root. Vou copiar aqui o administrador e vou aqui embaixo, próximo do final do arquivo, nós vamos ter essa opção aqui, onde nós temos root all. Vou copiar essa linha e vou adicionar embaixo o nosso administrador. A partir de agora ele tem autorização para poder fazer comandos como sudo, ou seja, comandos como administrador da máquina. Eu vou agora fazer o logout. Desculpem. Antes, como nós mudamos um parâmetro do SSH, nós devemos reiniciar o serviço do SSH. systemctl restart sshd. Com o sshd restartado, ele já não permite mais o root logar. Eu posso sair. Ao tentar logar, ele vai me dar um erro de permissão negada. Mais uma vez, com a senha correta, também não me permite. Se eu tentar acessar agora como administrador, eu tenho acesso à máquina e posso fazer tanto um comando seguido de sudo, como posso fazer o sudosu para me tornar administrador da máquina. Essa é uma forma de aumentar a qualidade da segurança do seu servidor. Uma segunda opção que nós podemos fazer como SSH para aumentar ainda mais a segurança e facilitar a administração dos nossos servidores é utilizar uma relação de chaves de confiança. Então, dentro da sua máquina local que pode acessar o servidor, você vai utilizar o comando ssh-keygen. Esse comando vai te perguntar aonde você deseja salvar a sua chave. Vou utilizar o diretório padrão /home, /meu usuário, /.ssh e vai ficar no arquivo id_rsa. Você pode colocar uma senha e uma dica, caso você tenha um ambiente seguro e não seja acessado dentro de uma intranet, não seja acessado via internet, por questão de facilitar a administração, você pode até deixar sem senha, que é o exemplo que eu vou dar aqui. Caso você esteja com um servidor de cloud, é extremamente indicado inserir uma senha nesse momento. Repita a senha. E pronto. Caso você note aqui em cima, ele salvou dois arquivos. Esse primeiro arquivo id._rsa, você vai querer guardar ele o mais seguro possível, além desse local que você já tem. Uma vez que ele é sua chave privada, ele garante que você é você. Quando o servidor ou o ambiente perguntar quem é o dono de uma chave pública, que é esse segundo arquivo. Esse segundo arquivo pergunta se realmente o dono dessa chave é você e você responde com sua chave privada. E assim ele tem certeza da autenticidade. Isso permite que nós façamos configurações independentes de senha, uma vez que nós colocamos a senha em branco aqui em cima. Então eu não dependo da senha. E caso você dependa da senha, você tem uma opção a mais de segurança, porque além da senha, você tem que ter certeza que está conversando com a sua chave privada correta. Uma vez que a sua chave privada deve sempre ficar guardada com você, a sua chave pública, que é esse arquivo id_rsa,
.rsa.pub deve ficar no seu servidor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um cat neste arquivo para ver o conteúdo. Você vai querer copiar esse ssh-rsa e toda essa string grande que tem essas informações embaralhadas, que são sua chave pública. Não é necessário copiar o final com o usuário @ a sua máquina. Só essas duas partes, o ssh_rsa e a chave pública. Copiei. Agora vamos acessar novamente o nosso servidor Grafana, ainda com senha. Uma vez que nós temos a chave pública que nós copiamos, nós vamos criar um diretório debaixo do nosso administrador dentro da home do mesmo. O diretório é o .ssh. Da mesma forma que na sua máquina local, você vai ter um diretório pessoal SSH que tem as configurações do SSH para esse usuário. Vamos dar um chmod 700 para colocar as permissões corretas. O SSH ele é bem chato quando a questão é segurança e as permissões. Então nós temos que deixar a pasta .ssh com 700, ou seja, apenas o dono tem permissão de leitura, gravação e execução nesse diretório. Qualquer usuário de grupo ou outros não podem ter acesso. E dentro deste diretório, nós vamos editar um arquivo chamado authorized keys, que são as chaves autorizadas a acessar esse servidor com esse usuário. Neste arquivo, uma chave por linha, você pode colocar aquele código que nós copiamos da nossa chave pública. Caso você tenha mais de um usuário que possa acessar essa máquina como administrador, você pode apenas adicionar uma nova chave logo abaixo. Você pode notar que eu vou redimensionar meu terminal. Isso tudo é uma grande linha. Foi quebrada apenas para visualização. Então, uma linha cada chave. Vou deixar apenas a linha do meu usuário local e vou salvar o arquivo. Da mesma forma que o diretório, o SSH é bem chato com a permissão também desse arquivo. Então nós vamos dar um chmod 600 neste arquivo administrador home ssh authorized keys. Então ele vai ficar com que permissões? Apenas leitura e escrita, não tem nem permissão de execução. Isso é uma questão de segurança do SSH. Uma vez que nós temos esse arquivo guardado aqui, nós podemos conferir agora dentro do nosso arquivo de configuração do SSH do servidor. Vamos dar um sudo su. Agora nós somos root, vamos editar o arquivo /etc/sshd_config. E nesse arquivo vocês podem notar nessa linha aqui logo abaixo de onde fizemos o permit root login no, aqui embaixo nessa linha nós vamos ver que o arquivo que tem as chaves autorizadas é aquele authorized keys. Então é por isso que o SSH sabe onde ir. Não precisa editar nada nesse arquivo. Eu só queria demonstrar essa configuração para vocês. Ela já vem por padrão. Então, uma vez que nós já estamos com o nosso arquivo configurado, vamos sair e vamos tentar acessar novamente o nosso servidor. Dessa vez sem senha. Agora ele fez a relação de confiança entre a chave pública que nós deixamos no nosso servidor e a nossa chave privada que tem que ficar bem guardada com você dentro da sua estação de trabalho. Caso você tenha um pouco de curiosidade, você pode dar um comando de cat na id_rsa e você vai ver que é um grande arquivo aqui que representa a sua chave privada, que é esse sem o pub. Sempre tenha o cuidado de guardar o id_rsa
na sua máquina e apenas o ponto .pub guardar dentro do seu servidor. E dessa forma nós podemos administrar o nosso servidor SSH de forma segura, configurando nossa aplicação do Grafana. Muito obrigado!